Não, acho que o vídeo não era esse, não. Perdão, eu mostrei o vídeo. Adianta um pouquinho, senão acho que eu mostrei o vídeo errado. Eu passei o link errado para vocês. Mas tudo bem, pode ser esse aí mesmo. Tá dando. O link tá errado, mas dá para ver. Aqui é a porta de Ishtar. O processual, aquela avenida principal com vocês, a porta de Ishtar. Aqui os jardins suspensos da Babilônia. Olha que coisa mais linda. Nabucodonosor construiu, chama jardins suspensos. Essa não é uma boa tradução. São jardins colocados como se fosse um degrau, sabe? Ele fez os degraus e tinha água que caía, e ele colocava árvores de toda a parte do mundo aqui. E havia águas que desciam, cachoeiras d'água que desciam por aqui, olha, alimentando todo esse jardim suspenso de Babilônia. Aqui águas do lado, estão vendo águas? E essas escadarias também tinham águas que desciam por elas, às vezes, como se fosse um canal d'água. Aqui o palácio de verão de Nabucodonosor. Como eu mandei o link errado, eu estou também vendo com vocês pela primeira vez isso aqui, que era um outro que eu ia mandar. Aqui você tem o leão da Babilônia. Esse leão é interessante, que é um leão com asas. E Daniel capítulo 7, o símbolo da Babilônia também é um leão com asas. Então Daniel usou um símbolo que qualquer pessoa da época entenderia. Aqui você já tem lá ao fundo as casas da Babilônia, os muros duplos que eu havia mencionado para vocês, o Entemenanque brilhando lá na frente, olha. Os navios babilônicos, está vendo? Os navios babilônicos, lá na frente o templo do Entemenanque, aqui uma das outras avenidas laterais da cidade, uma visão aérea, então aqui o jardim suspenso da Babilônia, o palácio de verão de Nabucodonosor, o palácio da justiça, o Entemenanque está aqui na frente, a porta da Ishtar está aqui, ó. Era linda a Babilônia. Bom, pode voltar para o slide, por gentileza, para o PowerPoint. Eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa da porta de Ishtar. Os alemães pegaram todos os pedaços dela e a levaram para Berlim. E lá em Berlim tem um museu chamado Pérgamo. E em Berlim eles reconstruíram a porta de Ishtar num tamanho menor que o original, mas com os ladrilhos originais. Essa cor azul que vocês estão vendo aí é a cor azul original. A gente chama de lápis lazuli. Nunca foi retocado. Então, irmãos, se alguém tiver a oportunidade de ir a Berlim, visite o Pérgamo, Museu Pérgamo. Essa porta foi a porta pela qual Daniel passou. Agora eu quero falar um pouquinho ao seu coração. Em primeiro lugar, olha como é que Deus é maravilhoso. Vocês viram como é que no ano que marca o tempo do fim, olha como é que Deus trabalha. Por favor, não entendam isso como uma apologia ao xadrez. Mas deixe-me usar apenas como figura de linguagem, como comparação. Se, vejam a conjunção, se Deus jogasse xadrez, ele seria aquele estrategista que daqui ele já está 4 jogadas à frente. E ele mexe lá para pegar o daqui. Olha como Deus é maravilhoso. Ele fez, na época que marca o tempo do fim, franceses descobrirem no Egito uma pedra que vai fazer com que todo mundo se interesse por uma ciência que começou ali, chamada arqueologia. E por questão de ego, começaram franceses e egípcios a brigar franceses e ingleses, a brigarem pelas antiguidades egípcias, que hoje estão no Museu do Louvre e no Museu de Londres, e muita gente quer pegar de volta e não consegue. E os alemães, para deixar de lado essa briga, foram escavar num terreno inóspito, baldio, desértico, lá da Mesopotâmia, e encontraram a Babilônia. Está vendo como é que Deus antecipa as jogadas? E hoje eu posso, com a graça de Deus, fazer o programa Evidências, cheio de riquezas históricas que me ajudam a compreender o contexto de Daniel e, por tabela, a profecia de Daniel, e o livro foi finalmente aberto, o selo foi quebrado. É tanta evidência, sem nenhuma propaganda para Novo Tempo,
que, parafraseando Turek e Norman Geisler, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Mas agora, como é que Daniel entrou pela porta de Estar? 605 a.C. Nabucodonosor veio 3 vezes a Jerusalém. Alguns colocam uma 4ª deportação. Eu tenho dúvidas. Existe a possibilidade de uma 4ª deportação, mas eu tenho dúvidas que não vai fazer diferença para o sermão. Mas 3 eu tenho certeza. E na primeira deportação, Daniel foi para a Babilônia. 1.400 quilômetros. A pé. Um detalhe, 1.400 quilômetros, se ele fosse de Jerusalém até a Babilônia em linha reta. É igual o Waze. Você calcula, ele não dá um tempo, quando você coloca ali, ele dá outro, porque ele calcula em linha reta, depois tem as estradas. Daniel deve ter andado uns 2.000 quilômetros a pé. Não dá para chegar até Manaus. Só que, por estar a pé, é como se... Só que com um detalhe. Ele não andou 2.000 quilômetros a pé para ser batizado. Ele andou 2.000 quilômetros a pé para ser humilhado. Jovem, para aprender uma matéria que não era da área dele. Daniel teve que aprender coisas que... ler víscera de animal. Está num ambiente hostil. Mas olha que interessante a dinâmica de Daniel. Daniel, por isso que eu comecei o início do sermão alertando contra a soberba doutrinária que nós não podemos ter. O livro de Daniel é, paradoxalmente falando, o livro que mostra a maior fidelidade de um judeu em terreno estrangeiro. Para mim, maior até do que José do Egito. Maior até do que José do Egito. Porque José do Egito foi levado para lá, mas a família dele estava intacta. Daniel, quantos não foram mortos? Será que Daniel não teve seus pais mortos? Tudo isso é possível. E Daniel não cedeu. Ele não cedeu. José do Egito, não menosprezando a experiência de José, que é maravilhosa, mas José não teve nenhuma situação com o faraó ali, que ele esteve entre a vida e a morte por causa de um princípio judaico. Não, ele foi injustamente acusado de adultério, foi para a prisão, mas não foi uma coisa assim que ele teve que escolher. Daniel teve que escolher, mais de uma vez, na questão da alimentação, na questão da adoração. E ele ficou fiel o tempo todo. José trouxe a família dele para o Egito. Daniel não trouxe mais ninguém, nem voltou para casa. É o livro que mostra a maior provação de fidelidade e identidade religiosa de alguém. Mas, paradoxalmente falando, o livro de Daniel é o livro que mais, de toda a Bíblia, é o livro mais aberto para o não-judeu. Daniel não fala o Deus de Israel, a expressão Deus de Israel não tem, é o Deus dos céus. É o Deus dos céus. Não é o Deus de Israel, é o Deus dos céus. Os protagonistas do livro de Daniel são não-judeus. É o chefe da cozinha, que ajuda Daniel. É o chefe da guarda, Arioque, que poupa Daniel da morte. É Dário, ou Dario, que sofre com Daniel ali na cova dos leões. É a mãe, a rainha mãe, que na corte de Belsazar repreende o rei pelo seu pecado. Daniel é repleto de protagonistas bons, heróis, não judeus. Ele fala da estátua, ele fala dos reinos do mundo. Daniel é o livro mais judaico e, paradoxalmente falando, mais universal de todos. É o livro mais bairrista e mais aberto ao estrangeiro. Daniel mostra para mim que eu posso ser fiel a Deus sem desprezar o de fora. Eu posso fazer parte do povo remanescente sem desconhecer que Deus tem sinceros lá fora. Daniel entendeu que Deus pediu para ele ser diferente, não para ele ser esquisito. Mas vamos voltar à humilhação. Quando eu fui conhecer a porta de Estar na Alemanha, no momento que eu tirei a foto ali, eu parei e falei assim, pois é, né? Que diferença. Eu estou tirando foto aqui como um
um turista, feliz porque estou conhecendo pessoalmente algo arqueológico que eu vi em livros. Mas como é que Daniel passou aqui? Foi com um sentimento bem diferente. Humilhação. Humilhação, no sentido mais exato da palavra. E depois que encontramos isso aqui, são alguns tabletes que foram encontrados na Babilônia, com o nome dos personagens que eu mencionei para vocês. Descobriu-se até a escrita da Babilônia, que nos ajuda muito a entender o livro de Daniel. Por exemplo, ontem eu estava preparando um dos programas Evidências que eu ainda vou gravar. E quando Daniel fala, cuidará em mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, a palavra para tempo ali, depois ele fala assim, os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A palavra tempo que Daniel usa no aramaico ali é idam. Idam. Por que Daniel não falou por 3 anos e meio? Por que ele falou por 3 tempos e meio? Por que ele falou por tempo e não um ano? É interessante que em acadiano, na língua babilônica eu descobri a palavra Adanu, que é muito parecida com Idam, é um termo técnico, e Adanu na Babilônia não é um ano comum, é um ano profético, um tempo determinado para que algo se cumpra. É por isso que você pode ensinar que aqueles 3 anos e meio não são anos de 365 dias, e sim de 360 dias, 1260. Daniel usou um termo técnico da Babilônia ali. E como a descoberta disso aí me ajudou a entender esses detalhes de Daniel. Agora eu vou contar para os irmãos. Quem decifrou os primeiros escritos da Babilônia foi Sir Henry Rawlinson. Graças a esse homem que hoje eu consigo ler alguma coisinha ali de acadiano. E falei com vocês que várias coisas foram comprovadas. Por exemplo, esse pedaço de escrita aqui mostra como no mês de Adaru, Nabucodonosor destruiu a Babilônia, Jerusalém, o próprio Nabucodonosor contando o cerco de Jerusalém na ótica dele. Há um detalhe, até a descoberta disso aí, muitos céticos diziam que Jerusalém nunca foi destruída pelos babilônios. E agora a gente tem a confirmação arqueológica. Lembra que a Bíblia fala que Joaquim foi levado com seus filhos para o exílio? Também foi encontrado ali também um recibo que mostra quanto de ração de comida deveria ser dado para Joaquim e seus filhos. E aqui é a pedra que eu falei com vocês, que traz a imagem de Nabucodonosor erguendo o Entemenank, ou o Exáguila. Eu sei que a pedra está bem apagada, mas eu não sei se vocês conseguem ver aqui a silhueta de um homem. Aqui, não sei se vocês conseguem ver uns degraus. É o templo de Exáguila, o Entemenank. É aqui, ó. O Nabucodonosor erguendo aquilo ali, como se fosse a nova Babilônia, a nova Babel. Eu mostrei para vocês o templo do Entemenank, como é que ele seria, desafiando o céu. Olha como é que Deus trabalha com o jogo. O que foi a Torre de Babel? Uma torre que começou na terra e queria atingir o céu. Daniel humilhado, preso, sem nenhuma evidência de que Deus estava com ele, vê também o Nabucodonosor, seu opressor, erguendo um santuário também, cujo a intenção, é dita nessa pedra aqui, era atingir o céu. Atingir o céu. E tem mais uma coisa. Vou mostrar para vocês um tijolo que chegou à minha mão desse templo. Como é que foi a questão desse tijolo? Esse templo aí, antes de falar do tijolo, esse templo aí do Entemenank era o lugar onde ficava o tesouro dos principais deuses da Babilônia. O principal deles era Marduk. Então, naquele complexo que eu mostrei para vocês, que tinha o Entemenank, o Exáguila, o templo de Marduk, ali Nabucodonosor guardava sua coleção, seu troféu. Você coleciona alguma coisa, pastor? Porque eu sou péssimo para colecionar. O que você coleciona? Hã? Todinho? Ah, nó de pinho. Até assustei, mas de um monte de todinho na casa dele lá. Amanhã já estava aí o recorde, né? Pastor da Igreja Central coleciona todinho. Nó de pinho. Sim, porque o nó cego entendeu errado. Nó de pinho. Imagina aquelas coisas de árvore, né? O cerro do pinheiro. E você tem isso guardado em algum canto lá da sua casa. O Nabucodonosor também tinha a coleção dele.
O que vocês acham que Nabucodonosor colecionava? Quem falou? O que ele trazia das suas conquistas, o espólio de guerra. Daniel capítulo 1, versículo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. Vou esperar vocês encontrarem. Eu estou gostando de uma coisa aqui na igreja, viu, pastor? Que eu até citei isso num sermão. Eu aprendi isso com um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes. Ele falou: eu prego em várias igrejas. E quando você cita uma passagem da Bíblia, o pessoal lê e fecha a Bíblia logo em seguida, você sabe que aquela igreja não é bíblica. Ou está acostumado com um pregador que só cita a Bíblia e começa a contar um monte de historinha. E aqui eu estou notando que vocês abrem a Bíblia e ficam com a Bíblia aberta. Isso é um sinal mesmo. Se a pessoa lê, já fechou, é porque ele já está sabendo que o sermão não vai ser bíblico. Vai citar a Bíblia. Sermão que cita a Bíblia não é necessariamente sermão bíblico. Entenderam? Vamos voltar a Daniel capítulo 1, versículo 1, agora que vocês já encontraram. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Lembra? Aqui era a planície de Sinar. Lembra que eu falei com vocês, onde ele ergueu a imagem? O que Nabucodonosor guardou aqui? Ele não colecionava nó de pinho. O que ele colecionava? Espólios de guerra. O que ele trouxe então e guardou ali? Os utensílios da casa de Deus. Agora eu quero convidar você que está em casa e você que está aqui a fazer um exercício mental comigo. Eu quero que você esqueça quem você é agora. Você não é mais brasileira, você não está mais aqui. Você agora é Daniel, judeu, judia, 605 a.C. 604, 603, vários anos passando e você ali na mesmice, na humilhação. Daniel passava com outros cativos ali na Babilônia e olhava lá para dentro. E o que ele via lá? Magnífico templo. E se ele passasse na porta do Entemenank, o que ele enxergava lá dentro? Os utensílios. O museu. O museu. Só que não é um museu como o Museu Britânico, que você chega lá e tira foto, ou o Museu Pérgamo em Berlim. O museu da humilhação. Quer piorar essa humilhação? Nabucodonosor não levou só 4 jovens para a Babilônia. Certamente ele levou muito mais. Só que se a Bíblia me diz que só os 4 não aceitaram comer das finas iguarias do rei, o que eu deduzo? Imagine você que é jovem e que tem a galera da igreja. Aí você vai para um lugar que os seus pais sempre falaram assim: não faça isso, não faça aquilo. Aí você vai lá na galera da igreja, você vê às vezes um filho de um ancião, um filho de um pastor, um filho de obreiro fazendo. Ah, para com isso. A tentação é grande. Ele é adventista como eu, por que ele pode ou não posso? Daniel era um adolescente de 14, 15 anos. Daniel deve ter visto muitos dos seus amigos judeus comendo as finas iguarias do rei. E talvez ele falou assim: ah, Daniel, você é radical demais, não tem nenhum sacerdote aqui, seu pai e sua mãe não estão aqui, nós estamos longe de Jerusalém. Quem sabe ele ouviu outros falando assim: ah, eu não acredito mais no Deus do meu pai, não. Se o Deus do meu pai fosse verdadeiro, ele não deixava eu ter vindo para cá. Ele viu muitos judeus apostatando da fé, e talvez viu muitos judeus continuando judeus, mas de uma maneira descolada. Eu tenho que me ambientar. É a teologia inclusiva. Daniel, não vou. Não vou comer. Ah, Daniel, você está sendo radical demais. Isso é muito radical. Desculpa, eu não vou comer. Lembrem, Daniel não era um cara chato, esquisito. Que eu também não quero valorizar agora aqueles que acham que ser crente é ser esquisito. Daniel era tão gente boa que ele fez amizade com o chefe da cozinha.
Ele não era soberbo. Se Daniel fosse um crente soberbo, o chefe da cozinha não ia me enfiar uma palha para ajudá-los. Nem o chefe da guarda. Então Daniel também era gente boa. É aquele negócio que eu sempre falo, quem já foi meu aluno já ouviu isso, é exaustão. A frase não é minha, mas acabou incorporando o meu nome. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Tem pessoas que são fanáticas, você conversa com ele, até o jeito do olho olhar, você vê que ele não é normal. Não é normal. Esse pessoal aí, eles não reconhecem o verdadeiro nome do Criador. Desculpa, eu não estou querendo ser panfletário com ninguém, mas um psicólogo concordará com o que estou falando. Eu ontem tive um insight com uma pessoa, desculpa, é só um insight, é uma pesquisa que eu vou fazer. Vocês sabiam que teoria da conspiração vicia tanto quanto filme de ação e pornografia? Tem pessoas que são viciadas nisso. Eu vou ler, eu vou pesquisar sobre isso, mas já tive um insight outro, falei, que brilhante. Vou mandar até alguns livros para ler. Tem mecanismos no cérebro que são viciados em algum tipo de substância que o seu cérebro produz. Pode ser a dopamina, pode ser aquela que você está acelerado, adrenalina. Por que tem gente que gosta de dirigir sempre correndo a alta velocidade? E ele pesa no que ele quer pisar, porque aquilo produz uma sensação no cérebro dele, ele vicia e quer mais. E teoria da conspiração também produz uma sensação. E tem gente que ele só quer teoria da conspiração. Ele não quer o evangelho calmo. Então, sabe, irmãos, lembra aquilo que eu falei com os irmãos? Extremismo é um lado da verdade que ficou louco. É verdade o que você está falando, mas quando você fala só isso, ficou... É o cachorro que abana a cauda ou é a cauda que abana o cachorro? Então Daniel era gente boa, mas ele não cedeu. E por não ceder, porque é engraçado, a gente toma paulada dos dois lados, né? Eu falei a questão da vacina, né? Você fala, irmãos, vacinem. Ele é de direita. Se eu falo, não vacine, é negacionista, ele é de esquerda. O contrário, né? O contrário. É o contrário, é. Acabei trocando aqui. Vocês veem que eu não dou nem bola para isso, por isso que eu até troquei. Você não pode falar nada, as pessoas te rotulam. Daniel também deve ter sido rotulado. Para uns ele era liberal demais, porque ele estava tendo amizade com o ímpio que os levaram para lá. Imagina, você, Daniel, é um traíra. Você está fazendo amizade com o chefe da cozinha, pois esses babilônios porcos foram eles que nos trouxeram para cá, e eu cuspo neles. Não, eu tenho que pregar de Deus. Não, pregar nada, se eu pudesse eu matava esse povo. Eu não vou comer da carne. Ah, Daniel, você é muito fanático. Qual o problema? Uma vez só, Deus entende. Se ele estivesse se importando conosco, ele não deixaria a gente vir para cá. Foi ele que nos colocou aqui. Daniel, nesse contexto, que talvez é o que você está, procurando pares e não encontrando. Onde é que estão os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal? Porque Jezabel está me perseguindo, eu estou sozinho. Síndrome de Elias. E você olha lá para dentro do Entemenank e você vê os objetos sagrados. Eu não quero que você pense com sua cabeça agora. Lembra o exercício? Você vai virar Daniel. Você viu o templo, o sacerdote se lavando na pia lá para poder se apresentar dentro do templo. Quem sabe você tinha um amigo que era sacerdote e te contou, nossa, lá dentro do santuário é maravilhoso. Você vê agora a menorá, a mesa dos pães da presença, pedaços do altar de bronze. E os babilônios, não tinha selfie na época, mas se tivesse, humilhando. Essa pedra chegou à minha mão. Está aqui no NASP, está pertinho de vocês, vocês podem visitá-la. E quando essa pedra chegou à minha mão, vinda do Iraque, eu traduzi os escritos que estão ali. Estão vendo? Tem 3 linhas de inscrição aqui. Na primeira que você lê aqui, como se fosse um asterisco, você lê Dingir. Dingir é um epíteto de divindade ou realeza. Aqui você tem o nome do rei. Essa língua não é alfabética, ela é silábica. Não é igual a gente falar ABCD, é pá, pé, pi, pó, você entendeu? Aqui está a palavra rei, que você lê Lugal, Lugal. E aqui está o nome do rei, Nabucodonosor. A tradução das 3 linhas foi: eu sou Nabucodonosor, Lugal,
rei de Acade, que é a Babilônia, provedor dos templos de Eságila, Êsida, filho primogênito, Polazar. Polazar deve ser o nome Nabopolazar, que era o pai de Nabucodonosor, rei de Acade, rei da Babilônia. Depois que eu fiz a tradução dessa pedra e a publiquei, nós fomos fazer a datação dessa pedra com a USP, esse tijolo, na verdade. A gente fez datação por termoluminescência. E o que descobrimos foi muito curioso. Sabe por quê? A datação disse que esse tijolo tem 2.300 anos. Eu publiquei o artigo científico na USP. Quem está na faculdade sabe que a gente tem que alimentar. Eu tenho que alimentar duas coisas. É o bendito do Instagram, que o meu é profissional, e eu tenho que alimentar o currículo Lattes. Publiquei. Mas eu estava com essa incógnita. Porque Nabucodonosor, alguém sabe a época de Nabucodonosor? 600 anos antes de Cristo. A pedra deu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Pode ser 100 e poucos anos para mais ou para menos. Mas vocês notaram que está muito distante? Está quase 300 anos depois de Nabucodonosor. Qual é o erro? Aí eu descobri uma coisa interessante. Heródoto afirma que é Xerxes, está escrito errado ali, um dos famosos reis do Império Aquemênida, saqueou e destruiu partes da Babilônia, especialmente o Eságila, após inundar a cidade em 482 a.C. Foi então a vez de Alexandre o Grande ordenar a reconstrução do templo. Dali em diante ele foi mantido até que a antiga cidade da Babilônia caiu em ruínas por volta da virada do milênio. Aí eu achei no Museu Britânico esse tablete cuneiforme, onde nele é ordenada a restauração do templo de Eságila. E dá a entender que mesmo depois de Xerxes, o templo foi novamente incendiado na época de Alexandre o Grande. Aí o professor da USP, que é o especializado em datação arqueométrica, ele falou comigo assim: Rodrigo, nós conseguimos, através da termoluminescência, datar a última queima do tijolo. Não sei se está complicado para os irmãos entenderem. É a última queima. Por exemplo, se esse vaso aqui à frente tiver 3.000 anos, mas se ele sofreu um incêndio há 400 anos atrás, quando eu pegar o átomo e usar lá no laboratório, eu vou descobrir que ele tem 300 anos. Mas 300 anos não é necessariamente a época que ele foi feito, é a época em que ele foi queimado, incendiado. Então eu descobri que essa data que eu tenho é de algum incêndio por volta do 4º século a.C., mais ou menos a época ali da destruição do Eságila, o Intemenank. Então eu sei que esse tijolo é um tijolo daquele santuário. Agora eu quero terminar meu sermão com essa aplicação para você. Novamente eu quero que você pense com a cabeça de Daniel. Daniel leu esse tijolo com os próprios olhos dele. Ele leu isso aqui. O que vocês estão vendo hoje na foto e podem visitar pessoalmente no NASP, aqui pertinho, vocês vão ver uma inscrição que Daniel leu pessoalmente, há 2.600 anos atrás. E onde ele leu essa inscrição? No templo do Eságila, porque essa era uma inscrição externa. Sabe quando você vai na porta da igreja adventista? Era uma inscrição externa. Em que condição Daniel leu aquilo ali? Humilhação. Agora, sai um pouquinho de Daniel e pensa no seu problema, na sua dificuldade, na sua dor, na sua dúvida. Onde é que está Deus? Volta para Daniel. Deus respirou profundamente e falou assim: Daniel, não dá para eu te explicar muita coisa. Daniel talvez deve ter vivido os últimos dias da vida dele olhando para o Intemenank. Permitam-me imaginar assim. Existe uma possibilidade. Eu imagino que um dia Daniel viu pela última vez esse tijolo com outros tijolos lá no Intemenank e leu lá
Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsda, filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Ele falou assim: ó Senhor, por que, pai? E Deus falou assim: calma, Daniel. Vamos parar com esse assunto. Encerra as palavras. Sela o livro. Até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, mas o saber vai se multiplicar. E permitam-me continuar aquilo que a Bíblia não contou. Deus talvez teria falado assim: sabe, Daniel, eu não posso te revelar tudo. Mas esse tijolo que você está vendo, daqui a 2.600 anos, eu vou fazer que ele seja encontrado lá no Iraque, acidentalmente. E seja levado para um país que você nem conhece, porque ainda nem foi descoberto. E seja colocado na mão de um servo meu que vai ser apaixonado pelo que você escreveu. E eu vou colocar no meu servo a capacidade para traduzir esse tijolo. E ele vai colocar esse tijolo num outro museu, que ao invés de humilhar a Bíblia, vai enaltecer a Bíblia Sagrada. E mais, Daniel, ele vai falar desse tijolo por onde ele andar. E vai lembrar as pessoas do seu sofrimento e da profecia que você escreveu. E vai dar a esperança às pessoas de que eu vou voltar para buscá-las, assim como eu voltarei para buscar você. Toda vez que eu entro no Museu do NASP, chateado, eu olho para aquele tijolo e falo: como é que um mesmo emblema, como é que um mesmo objeto pode estar em duas situações tão adversas? Então, se eu estou pregando nessa manhã para alguém que está com dúvidas na fé, e embora eu faça o apelo aqui, você que está em casa, eu quero apelar a você também. O que está faltando para você voltar para os braços de Jesus? O que está faltando para você ter um revivamento na sua vida? Seu lugar é aqui. Eu quero convidar o conjunto que venha cantar a música final. E vou pedir se eles puderem dividir um mesmo microfone aqui, que eu quero continuar usando esse.